Convidamos como mediador o auditor substituto do conselheiro do Tribunal de Contas de Alagoas, Alberto Pires Alves de Abreu, para presidir a primeira mesa de trabalhos. Nós agora teremos a ilustre palestra do Dr. Fábio José da Silva, com temas polêmicos sobre licitações de contratos com abordagem na nova lei anticorrupção. Antes, porém, é importante eu destacar uma parte apenas do currículo do Dr. Fábio. O Dr. Fábio ele é analista de controle externo do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, é perito contábil há mais de 11 anos, atuando como perito judicial na Justiça Comum do Estado de Sergipe e da Justiça Federal da Seção Sergipe. Também é graduado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Sergipe, especialista em perícia contábil pela Faculdade de Ciências Contábeis da Fundação Visconde de Cairu, Salvador, Bahia, e em auditoria governamental pela Universidade de Tiradentes. Foi diretor administrativo financeiro e presidente da empresa municipal de serviços urbanos do município de Aracaju. Foi professor universitário em cursos de graduação e pós-graduação. Foi gerente geral de agência bancária. Isso é apenas uma parte do currículo do Dr. Fábio. Dr. Fábio, com Vossa Excelência. Bom dia a todos. Satisfação voltar aqui a Penedo. Já tive a oportunidade de estar na cidade de Ribeirinha, como filho também de cidade ribeirinha, sou filho de Propriar, então a gente tem uma ligação muito estreita com o município de Penedo. A gente costumava frequentar as festas daqui de Penedo, as tradicionais festas gincanas de pesca de Penedo, então é uma felicidade retornar aqui ao município de Penedo. E, pelo adiantar da hora, eu só queria fazer agradecimento e registrar também a satisfação com o encontro, homenagear a Escola de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, parabenizando toda a equipe, o zelo, como produziram a possibilidade do encontro. Agradecer também ao presidente Carlos Pina pelo convite de estarmos mais uma vez participando do TCE itinerante e agora numa nova versão. Nós já fizemos 4 encontros dos municípios sergipanos e agora inovando e trabalhando de forma conjunta com o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Então eu queria agradecer ao presidente do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, ao presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, pela realização desse evento e a importância desse evento, porque está sendo transmitido, a gente pode dizer aqui, no mundo todo via web. Então, eu queria apenas endossar as palavras do prefeito e do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, no dia de ontem, em relação à importância dos trabalhos técnicos na administração, ou seja, a contratação de pessoal qualificado para poder assessorar os prefeitos municipais. Isso, a dificuldade que nós temos, como bem dito pelo prefeito do município de Penedo, em poder remunerar bem técnicos qualificados, faz com que a gente, na maioria das vezes, se depare com alguns problemas. E aqui a gente vai trazer justamente questões práticas, questões polêmicas e práticas. Aqui não vai estudar a legislação, a Lei 8666, mas apenas aquilo que ocorre no nosso dia a dia e que causa reflexo futuro nas prestações de contas, principalmente com o Tribunal de Contas da União. E aqui a gente vai falar justamente da jurisprudência, o entendimento do TCU, por 2 fatos. Um, que não seria conveniente a gente trabalhar aqui legislação Tribunal de Contas do Estado de Sergipe para os jurisdicionados do Estado de Alagoas. E outra, porque todo município, mais do que nunca hoje, precisa de recursos federais. E a gente tem conhecimento de como são exigentes os técnicos que analisam as contas, os convênios firmados entre as prefeituras e a União. Então, a gente sabe do rigor da CGU, a gente sabe do rigor do Tribunal de Contas da União, e quando a gente trabalha com a legislação mais rigorosa, a gente atende a todo e qualquer órgão de fiscalização estadual, no caso, os tribunais de contas do Estado.
Então, aqui a gente vai trabalhar um pouquinho com algumas questões que nós podemos verificar em alguns processos judiciais, inclusive, no judiciário do Estado de Sergipe e da Justiça Federal também, envolvendo gestores públicos em relação a recursos públicos repassados pela União. Então, verbas que são transferidas para a educação, para a saúde e, às vezes, na maioria das vezes, questões simplórias nos passam desapercebidas e nos causam complicações futuras. Justamente essas ações que a gente vai mencionar aqui, sem mencionar as partes, reflexo justamente da falta de preparo, da falta de qualificação, às vezes, no manejo desses processos de prestação de contas, e que trazem quais implicações? Ações movidas pelo Ministério Público Federal, estadual, ações criminais, ações de improbidade administrativa, onde a gente atua como perito judicial. Então, a princípio, a gente começa com um problema muito simples, mas que o Tribunal de Contas da União, a gente tem verificado nos processos judiciais, eles têm implicado, que é a questão de suprimento de fundos. A gente vai começar com esse aspecto aí. Ora, suprimento de fundos, a gente, no caso a prefeitura, nós temos um limite de R$4.000 de adiantamento para o servidor para que ele faça compras urgentes. As compras urgentes não querem dizer que essas compras elas não são planejadas, que elas não podem ser planejadas. Ou seja, o objeto dessa compra, ela poderia ter sido absorvida pela prefeitura, ou seja, a aquisição pela prefeitura através de um planejamento prévio. Licitação. Se eu faço planejamento, eu tenho como fazer licitação, comprar através de disputa. Ou seja, se eu tenho um produto que eu compro todos os meses com o recurso de suprimento de fundos, e digamos que eu compre esse material ao limite de R$4.000, somando os 12 meses com esse limite que temos de suprimento, nos daria um procedimento licitatório, o entendimento que o Tribunal de Contas da União tem. E a gente vai verificar que isso a gente pode prolongar também para as compras com o limite de dispensa previsto lá no 24.2 da Lei 8.666. Então a gente vai iniciar justamente com esse entendimento do TCU em relação às despesas rotineiras. Ou seja, se ela é uma despesa de rotina, é previsível que se faça o planejamento dela. E se é previsível esse planejamento, nós temos como licitá-la. E aí, nós trouxemos um acórdão e a gente se preocupou em trazer acórdãos recentes do Tribunal de Contas da União, muitos deles do ano de 2013 e 2014, a gente tem mais de 2014, onde ele traz justamente esse entendimento. A concessão de suprimento de fundos para pagamento de despesas rotineiras e não eventuais, associada à falta de planejamento nas aquisições, além de contrariar o artigo 45 do decreto, esse decreto federal, que regulamenta justamente a questão de suprimento de fundos para os órgãos federais. E a jurisprudência do TCU permite a compra do material de forma indevidamente fracionada, em desobediência à lei de licitações e contratos. Ora, a maioria dos processos em que atuo como perito é justamente trazendo a questão do fracionamento e do sobrepreço nas aquisições. E mais adiante a gente vai verificar a responsabilidade do ordenador, do gestor, em relação a esse planejamento. Principalmente em relação às licitações, onde muitos se enganam que é responsabilidade do pregoeiro, da comissão de licitação, de descrever o objeto de licitação. Essa obrigação é do gestor. Pode ser delegada? Pode, a gente vai verificar mais à frente. E com isso,
Lá no 24.2, a gente se utiliza muito desse expediente para compras ditas emergenciais ou urgentes, principalmente no início do ano. E principalmente em mudança de gestão, onde nós não temos o procedimento licitatório, pronto para a contratação. O que é que a gente faz? A gente se utiliza do limite de dispensa, R$ 8.000, e aí depender, R$ 16.000 se for, no caso de empresa pública e autarquias especiais. Vamos nos utilizar do valor de dispensa até que o procedimento licitatório esteja concluído. Correto? Só que o entendimento do Tribunal de Contas da União é o seguinte: você pode até utilizar o valor de limite, de dispensa. Agora, observe o valor que você comprou para poder determinar a sua modalidade de licitação, porque ela é cumulativa. Ou seja, eu não sei aqui no estado de Alagoas, mas lá em Sergipe, praticamente a modalidade convite ela foi extinta. Não por lei, mas por conta de uma recomendação, inclusive, do próprio Tribunal de Contas do Estado. Justamente por conta das fragilidades da modalidade. Seja pela a forma de se publicizar o ato, né, que é muito frágil. Eu posso publicar o instrumento convocatório afixando no mural. É isso que diz a Lei 8.666. Então, a gente sabe que o reflexo, a implicação disso, é o quê? Quando a gente tem uma deficiência na publicação do ato. Poucos interessados participam. E quando poucos interessados participam, o que acontece com o preço? A tendência é que ele seja maior. Onde tem maior disputa, nós temos menor preço. Então, em relação a esse valor de dispensa, o TCU também tem esse entendimento. Olha, você tem que cumular R$ 8.000 e vou fazer convite. Como eu disse, eu não sei se aqui existe ainda a prática do convite, com o advento do pregão. Hoje se utiliza pregão para tudo, principalmente pregão eletrônico. A facilidade, né, de adesão de interessados ao procedimento. Então aqui eu não sei, mas digamos que a gente faça aqui uma licitação de aquisição de material de expediente, até R$ 80.000. Mas nós fizemos uma compra de R$ 8.000 no começo do ano. Eu somando 8.000 mais 80, eu não tenho mais convite, eu tenho que fazer tomada de preço. Esse é o entendimento do TCU. Então, gente, a gente está trabalhando aqui, muito embora os tribunais de contas do Estado, dos estados, sejam um pouco mais flexíveis. Por quê? Porque eles são receptíveis, né? Estivemos aqui com os 2 presidentes dos tribunais de contas do Estado, Sergipe e Alagoas. O acesso é um acesso maior. E quando você torna esse acesso maior, você encontra um pouco de flexibilidade, de entendimento, de compreensão. E é o que geralmente eu recomendo aos prefeitos, é que procurem os conselheiros, procurem o presidente para conversar sobre os problemas. Porque às vezes você materializa no papel e o papel não tem sensibilidade para demonstrar aquilo que você quer demonstrar. Você precisa conversar. Então a gente traz mais um acórdão justamente para convalidar o que a gente falou aqui. De 2007, realize planejamento prévio dos gastos anuais, de modo a evitar o fracionamento de despesas da mesma natureza, observando que o valor limite para as modalidades licitatórias é cumulativo ao longo do exercício financeiro, a fim de não extrapolar os limites estabelecidos no artigo 23, parágrafo 2º, e 24, inciso 2 da Lei 8.666. E aí a gente se reporta, gente, justamente a questão da escolha da modalidade de licitação. E nós temos aí uma outra implicação. Quando fazemos um edital para contratar uma empresa prestadora de serviços de natureza contínua, e a gente prevê no edital a possibilidade de prorrogação desse contrato, limitado aos 60 meses, previsto pela Lei 8.666. Ainda sendo possível a prorrogação por mais 12 meses, de forma excepcional, vai depender do caso. Então, quando há essa previsão no edital de licitação, de prorrogação do contrato,
O que é que devemos fazer? Estimar a modalidade de licitação, observando não apenas o período inicial do contrato, os 12 meses, mas a possibilidade de prorrogação por 60 meses. Então, se nós temos uma modalidade licitatória menor para 12 meses, mas eu inseri no edital a possibilidade de prorrogação até 60, então o valor que vai determinar a modalidade licitatória será dos 60 meses. E o Tribunal de Contas da União traz um acórdão que diz: escolha a modalidade de licitação com base nos gastos estimados para todo o período de vigência do contrato a ser firmado, consideradas as prorrogações previstas no edital, nos termos dos artigos 8º e 23 da Lei 8.666. Ou seja, há a previsão de prorrogação? Há. Então, eu vou estimar com base no período total possível dessa prestação de serviço. E aí nós temos uma outra implicação, gente. É um outro problema que a gente tem encontrado também nessas prestações de contas, principalmente procedimentos licitatórios. Digamos que a empresa contratada, ela não tem interesse de prorrogar. Isso é possível, ela fez um contrato para 12 meses. Muito embora a previsão para se prorrogar o contrato, mas a empresa ela pode se demonstrar desinteressada em prorrogar. O que é que implica isso aí? Implica em outro problema. Muitas prefeituras têm contratado, justamente prevendo esses problemas, remanescente dos serviços, onde não há possibilidade. O contrato foi para 12 meses. E não é remanescente de serviço, porque a gente tem data de início e de fim com uma possibilidade. E aí, o Acórdão TCU de 2007 nos traz o seguinte: observe nas licitações de serviços de natureza continuada a modalidade licitatória adequada ao valor total a ser despendido no contrato, incluído eventuais prorrogações. Na prorrogação, como a gente falou, e esse acórdão já é mais recente, 2014, o TCU diz o seguinte: a ausência de interesse da contratada em prorrogar a avença de prestação de serviço de natureza continuada não autoriza a realização de dispensa de licitação para a contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento de que trata o artigo 24, inciso 10 da Lei 8.666. Nem a convocação prevista no artigo 64, parágrafo 2º do mesmo diploma legal. Foi o que a gente falou, olha, a prorrogação, ela é possível, só que ela não vincula o contratado a prorrogar. Ou seja, se ele não prorrogou, você não tem que contratar por dispensa de licitação o remanescente do serviço. E mais adiante, nós trazemos outro problema, que é justamente em relação às revisões, repactuações, o reequilíbrio do contrato, dos contratos. E isso é feito justamente a posteriori, ou seja, eu tenho um contrato que pode ser prorrogado, eu tenho previsão de reajuste contratual, eu tenho a possibilidade de reequilibrar o contrato por conta do aumento dos insumos desses serviços. E o que acontece? Eu faço a prorrogação com os mesmos valores, os valores iniciais, e posteriormente eu concedo o reajuste ou a repactuação, o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, e ainda pago retroativo. Ora, gente, se vocês firmaram a prorrogação com os valores originais, isso quer dizer que o contratado ele anuiu com os valores inicialmente contratados.
Esse é o entendimento do TCU. No acordo mais novo aqui, de 2014, ocorre preclusão lógica do direito à repactuação de preços decorrentes de majorações salariais de categoria profissional, quando a contratada firme termo aditivo de prorrogação contratual sem suscitar os novos valores pactuados no acordo coletivo, ratificando os preços até então acordados. Veja que isso aí, na maioria das vezes, e esse é meu entendimento, eu acho absurdo você desoxigenar o contratado, que ele é um parceiro. E nesse caso específico, vejam que é uma questão um pouquinho mais, como eu posso dizer assim, prejudicial ao contratado. Aqui a gente está tratando de mão de obra, de salário, ou seja, ele tem a obrigação de pagar um salário acordado. Acordo coletivo, o valor mínimo que ele tem que pagar ao servidor dele é aquilo que está acordado no acordo coletivo. E a prefeitura, o município, às vezes, por esquecimento do próprio contratado, que não solicitou, que não apresentou os novos preços, vai pagar um valor inferior. Isso aí a gente está tirando o quê? O oxigênio do parceiro. Mas o entendimento do TCU é que, se tem novos custos, apresente de forma prévia para que o órgão autorize e a prorrogação se faça com os novos valores. Caso contrário, nós temos preclusão aí da repactuação. Outro problema que nós visualizamos também, gente, e praticamente em todas as prefeituras isso ocorre. Início de gestão. Locação de carros, de veículos. Geralmente a gente faz uma licitação e a gente dá um prazo exíguo para que o contratado apresente a nova frota. 30 dias. Aí nós temos um problema lá, sei lá, com a fornecedora, e como a gente exige carro 0 quilômetro, né, a gente está dificultando a vida do contratado. Ele jamais vai atender. E o que é que acontece? Se ele não tem condições de atender prontamente aquilo que está especificado no edital, que é carro, um veículo 0 quilômetro, para ser entregue em até 30 dias, o que é que vai ocorrer? Ele vai subcontratar. E a gente sabe que a subcontratação ela é permitida parcialmente, desde que prevista no edital. E o que vem acontecendo é que nós temos não só a subcontratação de forma parcial, que isso significa que é uma subrogação do contrato. Porque quando há a subcontratação parcial, o subcontratado, quer queira, quer não, ele participa do processo. Ele tem obrigações de ordem fiscal, trabalhista, para atender. Regularidade, que a gente tem que exigir a regularidade do contratado e subcontratado. Quando a gente subroga um contrato, a gente está contratando um terceiro que a gente não conhece. Ou seja, eu licitei com uma pessoa, eu conheço essa pessoa, apresentou toda a documentação, e essa pessoa subrogou, passou um contrato de forma integral para terceiro, que não tem obrigação nenhuma comigo. Então, o caso específico aqui, em relação à subcontratação total, e principalmente em alguns casos apontados pelo judiciário, a questão dos convênios firmados com associações. Então, nós temos associações que recebem recursos federais, recursos estaduais. Geralmente, esse convênio para a realização de despesa, eles têm limite, são amparados pela dispensa da realização do procedimento licitatório. E quando da realização da despesa, a associação que foi dispensada do procedimento licitatório contrata uma empresa que não sem fins lucrativos. Ou seja, fiz um convênio com a associação sem fins lucrativos, determinando, sei lá, no objeto a compra ou a prestação de determinado serviço. Só que a execução desse serviço ou o fornecimento do bem foi feito por um terceiro, com fins lucrativos. E aí o que é que traz o acordo de 2014 também do TCU? Subcontratação total do objeto,
em que se evidencia a mera colocação da pessoa interposta entre a administração pública, contratante, e a empresa efetivamente executora, subcontratada, é situação ensejadora de débito, o qual corresponde à diferença entre os pagamentos recebidos pela empresa contratada, ou seja, ela recebeu e repassou. O que é que vai incorrer em débito, segundo o TCU? Aquilo que ela recebeu, menos o que ela repassou. Se ela repassou tudo, é tudo que ela vai prestar contas ao órgão fiscalizador. E os valores por ela pagos na subcontratação integral. Pelo débito, respondem, em regime de solidariedade, a empresa contratada e os gestores que permitiram a subcontratação total. Gente, a gente alerta porque é um problema recorrente. E isso acontece praticamente em todas as prefeituras no início do ano. Como eu falei, em contratos de locação de veículos. Um outro aspecto que nós visualizamos também e tivemos interesse de trazer aos senhores é justamente em relação à fuga da licitação, que foi o exemplo que eu trouxe anteriormente. A gente está contratando uma empresa dispensada de licitação, ou seja, eu posso contratar diretamente com ela, no caso uma associação sem fins lucrativos, e a prestação de serviço não é realizada por ela, é realizada por um terceiro, com outra finalidade lucrativa. E o TCU traz no Acórdão 1775, 2014 também, o seguinte texto: a celebração de convênio com entidades sem fins lucrativos, existindo informações no processo administrativo de que o objeto seria integralmente repassado a uma empresa com fins lucrativos, constitui fuga ao procedimento licitatório e enseja a responsabilização dos gestores que aprovaram um plano de trabalho no âmbito do órgão concedente. Vejam aí, gente, que o Tribunal de Contas da União ele é muito duro com os gestores. A gente veio trabalhando ao longo desses encontros dos itinerantes lá do Estado de Sergipe, justamente questões de ordem prática, envolvendo não só gestores, mas comissões de licitações, os pregoeiros, a responsabilidade de cada um, porque a maioria dos processos que envolvem licitação, principalmente a fase preparatória da licitação, como eu falei, o pregoeiro, na fase interna, a gente vai visualizar aqui que ele não tem responsabilidade nenhuma. Ou seja, responsabilidade, se entenda, não é competência dele. A competência do pregoeiro, da comissão, é trabalhar justamente o quê? A fase externa do procedimento licitatório. Porque a gente vai ver mais adiante. Quem define o objeto é o gestor. A questão orçamentária não é o pregoeiro. A previsão orçamentária não é o pregoeiro nem a comissão de licitação que vai determinar se há ou se não há disponibilidade. Outras questões de ordem técnica, não é a comissão, não é o pregoeiro. O setor técnico, às vezes, é quem tem que definir obras e serviços de engenharia. Geralmente, a gente não tem um pregoeiro ou uma comissão de licitação formada por técnicos especializados na área. Depende muito dessa construção de uma equipe técnica do órgão. Então, são questões que a gente costuma trazer justamente para poder alertá-los das implicações que isso pode trazer amanhã para cada um dos senhores. Outra questão também é em relação... É uma dúvida que se faz presente na cabeça de cada um dos gestores. É certo que com mais restrições, por conta do momento que a gente vem vivendo, a maioria das cidades sergipanas não tem tido disponibilidade financeira nem parceria para poder fazer seus eventos, suas festividades. E um dos maiores problemas, das maiores dúvidas trazidas pelos gestores é justamente a forma de contratação desses artistas. E o Tribunal de Contas da União, porque muitos municípios trabalham com recursos federais para a elaboração, para a realização de suas festas, tem o entendimento de que a contratação através de empresário ela é possível, é previsível. Esse tipo de contratação está prevista lá na Lei 8666. Agora, em relação à exclusividade desse empresário,
muitos apresentam uma carta de exclusividade para o referido evento. Ou seja, nós temos uma festividade aqui no município de Penedo e vamos contratar uma banda aí, Calcinha Preta. Ora, digamos que tenhamos aqui um empresário local, conhecido, e seja ele que esteja trazendo a banda Calcinha Preta para cá. E ele apresenta uma carta de exclusividade justamente de ser empresário da banda, estar empresariando essa banda para o referido evento. O Tribunal de Contas da União ele foi claro, olha, a exclusividade ela deve ser o quê? Formalizada através de contrato, não só para o evento. Você tem que demonstrar que o camarada é empresário exclusivo da banda, não para aquele evento, mas para todo e qualquer evento. E esse contrato deve ser registrado em cartório. Então, a maioria das prefeituras apresentam o quê? Carta de exclusividade para um evento específico. E não uma carta de exclusividade, um contrato de exclusividade, para todo e qualquer evento. O que é que diz o TCU? Na contratação direta de artistas consagrados, com base nos artigos 25, inciso 3 da Lei 8666, por meio de intermediários ou representantes, deve ser apresentada a cópia do contrato registrado em cartório de exclusividade dos artistas com o empresário contratado. E o contrato de exclusividade, justamente como a gente falou, ele difere dessa carta de exclusividade. Gente, eu estou correndo aqui justamente para poder adiantar. Nós temos alguns slides e já me passaram 10 minutos para terminar. Então, a gente vai correr um pouquinho mais e passar aquilo que foi interessante nós vermos. Em relação à estimativa do orçamento, o orçamento estimado do órgão, eu acho interessante colocar para os senhores o seguinte. Infelizmente, nós não temos em nossos quadros, isso é uma experiência não só dos municípios, mas do Estado e até da própria União. Não temos nos nossos quadros pessoal qualificado, não só para definir o objeto, porque a gente contrata mal por 2 motivos. Primeiro, na verdade, assim, o resultado da contratação ela não é boa por 2 motivos. Primeiro, porque a gente não especifica bem o objeto a ser contratado. Então, se você não especifica bem, você não vai comprar bem. E o outro problema está na ponta, depois que você contrata, é justamente o quê? A fiscalização do contrato. Esses são os 2 maiores gargalos em relação às licitações e aos contratos. É a previsão no contrato daquilo que você quer comprar de forma especificada, a ponto de ter qualidade no objeto a ser contratado, e a fiscalização da execução desse contrato. Então, em relação à estimativa, nós temos tido vários problemas, justamente por conta da falta de qualificação do pessoal para fazê-lo. Em relação à prestação de serviços, envolvendo mão de obra principalmente, onde nós temos a entrega de material e serviço vinculado a essa entrega. Nós temos um exemplo, claro, em relação a recursos transferidos pela União para a educação e especificamente para o programa de alimentação estudantil. No caso, se contratou uma empresa para fornecer alimentos para uma rede municipal de escolas. E além do custo de aquisição desse bem, nós tínhamos um serviço vinculado a ele. Ou seja, obrigação do ente, da administração, do órgão que licitou, fazer sua própria composição. Porque existem 2 implicações aí. Primeiro, eu tenho que saber o valor mais aproximado da realidade daquilo que eu vou contratar. Inclusive para definir a modalidade de licitação. Segundo, para verificar se a proposta do proponente, do licitão, da licitação, está de acordo com esses valores que eu estimei. Então, o Tribunal de Contas da União, por lei, porque a lei exige isso, que a gente faça a composição dos próprios preços, ele exige o quê?
que você faça a comprovação desses preços, que o licitante faça a comprovação, planilha aberta desses preços, você faça a comparação, não só do mercado, mas a comparação entre essas planilhas, tanto a planilha do órgão como também a planilha do licitante, para efeito de qualificação dessa proposta. E o que tem acontecido é justamente isso, a gente não tem qualificação para fazer esse levantamento, e a gente faz uma estimativa de preço simplória, como se a gente estivesse comprando um produto pura e simplesmente. E aconteceu lá no Judiciário do Estado, na Justiça Federal, em relação a um gestor, justamente em relação à merenda escolar, onde esse gestor ele não fez a composição de preço, fazendo a separação do que era valor do produto do que era prestação de serviço. O que entendeu a Controladoria Geral da União? Entendeu que ele praticou sobrepreço. Ora, eu comprei um achocolatado que no mercado ele custava R$10, mas ele foi comprado pela administração por R$16. Ora, um preço absurdo. Isso se não tivesse embutido no preço do produto justamente a logística de entrega, porque tinha logística de entrega. Então você tem prestação de serviço aí. E essa composição não foi feita pelo gestor. Então ele foi apenado sim, porque era obrigação de se fazer, ele não o fez e a CGU entendeu que havia sobrepreço. Nós temos aqui alguns aspectos polêmicos em relação ao pregão e, resumindo, se faz uma pergunta, a gente pode realizar o pregão para prestação de serviços de engenharia, de obras. O TCU, ele já sumarizou o entendimento que serviços de engenharia não estão proibidos de serem contratados pelo pregão. Porque o que diz a lei 10, 15 e 20, só me sobram 5 minutos, o que diz a lei 10, 15 e 20 é que o pregão ele serve para a contratação de serviços e bens de natureza comum. Ou seja, o entendimento do TCU é que um serviço de engenharia considerado como comum, ele pode ser realizado através do pregão. E obras? Pode ser? Não. Porque a própria lei, ela restringe a serviços e aquisição de bens de natureza comum. E a gente tem justamente essa diferenciação na Lei 8.666. O que é serviço e o que é obra. Se a lei determina que serviço pode e não diz que obra pode, então obras não podem ser realizadas através de pregão. E aí os senhores vão me perguntar, Fábio, qual é a diferença de serviço de engenharia para uma obra? Aí, gente, eu vou pedir ajuda aos universitários, que são justamente os engenheiros que podem justamente definir essa diferenciação. E o que seria mais importante aqui, a gente trouxe a súmula do TCU, que traz esse entendimento aqui, a súmula 257/2010, o uso do pregão nas contratações de serviços comuns de engenharia, encontra um amparo legal na 10.520. Aqui a gente está só fundamentando, através dos decretos, a gente tem um decreto do governo federal que regulamenta o pregão eletrônico, né, o pregão na sua forma presencial, e no pregão eletrônico ele veda de forma explícita a contratação de serviços de engenharia. E por isso que o TCU sumulou esse entendimento de que talvez o decreto viesse de encontro à legislação que criou a modalidade pregão, onde não há restrições na 10.520 para a contratação de serviços de engenharia, desde que a natureza fosse comum, através da modalidade pregão. E aí a gente trouxe aqui a diferença justamente, que traz a Lei 8.666 de obras e serviços. E para iniciar nossa conclusão,
que a gente tinha um pouquinho para falar sobre a lei anticorrupção, mais uma vez, reforçar as competências, principalmente no pregão. Nós temos aí algumas figuras, autoridade superior, o pregoeiro e a equipe de apoio. E, dentre as atribuições da autoridade superior, está lá a definição do objeto da licitação. Ele pode, inclusive, delegar a terceiros. Só que ele não pode delegar ao pregoeiro. E a gente vai ver por quê. Ora, gente, digamos que o pregoeiro ele defina o objeto, ele faça o orçamento do objeto e ele realize o procedimento de escolha do contratado para esse objeto. Tem uma coisa aqui que o Tribunal de Contas da União levantou, a segregação de função. É o mesmo que você dá o quê? Banana para o macaco tomar conta. Então, se os senhores, e eu tenho certeza que isso ocorre, têm seus quadros pregoeiro com essa definição de atribuição, ou seja, elaboração do edital, especificação do objeto, façam por portaria a designação de outro servidor, justamente por conta dessa vedação do TCU. Aqui a gente trouxe apenas algumas atribuições dos servidores na fase interna e na fase externa, e a gente verifica aqui que em nenhuma delas caberia a presença do pregoeiro. Ou seja, a gente tem a presença aqui do ordenador, da autoridade superior, a gente tem do setor financeiro, a gente tem da equipe técnica, sei lá, serviço de engenharia, nós temos diretoria de engenharia para elaboração do termo de referência, publicação, é a publicação que tem que fazer o pregoeiro, não é o pregoeiro que faz. Agora, na fase externa, aí sim, compete ao pregoeiro e à equipe de apoio trabalhar na fase externa. E a gente colocou aqui, gente, também uma diferença aí da adjudicação feita pelo pregoeiro e a adjudicação feita pela autoridade superior. Ele só adjudica quando há um recurso à decisão do pregoeiro. E aí a gente traz o acórdão de 2013 do Tribunal de Contas da União, que fala justamente dessa segregação de função que deve haver nesse tipo de procedimento. Veja lá, atribuição ao pregoeiro da responsabilidade pela elaboração do edital. Cumulativamente, as atribuições de sua estrita competência afrontam o princípio da segregação de funções adequada à condução do pregão, inclusive o eletrônico, e não encontra respaldo dos normativos legais que regem o procedimento. Aqui a gente vai fazer, eu acho que não tem mais tempo, mas apenas fazer uma citação em relação a algumas sanções administrativas previstas na Lei 8666, mas que, infelizmente, não tínhamos como imputar criminalmente e ver viabilizada determinadas situações previstas pela nova lei anticorrupção, que é a Lei 12.846, de 2013, passou a vigorar a partir de janeiro de 2014, a gente viu a possibilidade de ver extinta, inclusive, ou com as suas atividades suspensas, a pessoa jurídica que promovesse qualquer tipo de fraude, não só as licitações, mas que pudesse incorrer em situações que trouxesse prejuízo à administração pública e pudesse fazer com que, através da Procuradoria do município, no caso específico das prefeituras municipais, o ajuizamento de ação que, a depender do caso, a gente poderia solicitar o encerramento das atividades, suspensão das atividades da empresa. Ou, de forma administrativa, a imputação de multas que a gente já tinha pela inexecução
do contrato previsto na Lei 8666. E na Lei Anticorrupção a gente tem um vigor maior em relação à imputação dessas multas, que vai aí de 0,1% até 20% do faturamento bruto da empresa no exercício imediatamente anterior à instauração do procedimento instalado pelo, no caso aí, o gestor maior do órgão. Então, assim, a Lei Anticorrupção, ela é um adendo à Lei 8666, porque na 8666, a gente visualizando os artigos 89 a 98, nós temos como pena para aqueles crimes tipificados que são reproduzidos na própria Lei 8666, lá no artigo 5º e inciso 4º da Lei 12846, é uma reprodução justamente desses crimes tipificados na 666. Nós temos imputação apenas de detenção e multa. Então, não havia alcance dessas penalidades às pessoas jurídicas. E hoje, a gente vem vendo na prática a aplicação dessa lei anticorrupção, justamente no fato da Operação Lava Jato, onde a gente tem vários acordos de leniência sendo firmados com a Controladoria Geral da União, que é o órgão responsável justamente pelo firmamento desses acordos com as empresas envolvidas. E, de forma prática, a gente está vendo a legislação ser cumprida. E aí, gente, eu vou encerrar porque já querem me degolar. Eu deixei aqui uma frase do conhecido Oswaldo Aranha em relação à nossa administração pública, justamente para reflexão. Eu gostaria de, ao final, agradecer mais uma vez a paciência de todos, a participação de todos nesse evento, parabenizar ao conselheiro Anselmo pela iniciativa, desejar sucesso e desejar que nós possamos fazer novos encontros, né, porque eu acredito que só engrandece o nome do tribunal e também engrandece todos os cidadãos, né, sergipanos e alagoanos, quando tem em seus gestores e seus administradores conscientes, cientes do dever que devem cumprir, e a gente colaborando nesse processo de conhecimento, de troca de conhecimento. Então, eu quero agradecer, né, e dizer que estou muito feliz pelo convite, desejar a todos boas palestras, temos mais 3 palestrantes. Então, gente, muito obrigado, e é isso aí.